da rodada de hoje. Aí a vinheta com os nossos produtos. Aqui, para você conhecer, caso você ainda não conheça a nossa loja, loja.saqueviagem.com.br, está rolando também uma super queima de estoque lá na loja.saqueviagem.com.br. Aproveite. Cacá, o pessoal está ansioso para você falar de Brasil e Quênia, como, por exemplo, o Guilherme falou que está ansioso para falar sobre a estreia do Brasil. O Jorge falou que não gostou do jogo. Não gostei do jogo da China contra... Será que eu me empolguei com esse jogo? Agora eu fiquei preocupada. O Wander falou que a Holanda veio de Bauru. O Cacá já explica porque a Holanda veio de Bauru. Mas eu quero começar, Jorge, eu adorei o jogo. Quero começar por China e Estados Unidos, Cacá Bizoc. Ontem você trouxe aqui, você falou, olha, para mim o jogo que mais pode ser interessante amanhã é Estados Unidos e China meio-dia. Cumpriu sua expectativa, elas entregaram o que você esperava, considerando, claro, né, que é uma estreia de Jogos Olímpicos. Então, Vanessa, até o GC ali você colocou, pintou a campeã? Foi essa a impressão que eu tive no começo do jogo. O que a China jogou nos 2 primeiros sets foi um absurdo, um absurdo. Os Estados Unidos não souberam jogar contra a China nessas 2 primeiras parciais, é verdade. Mas foi um bombardeio da China, vinha de todo lado, vinha pelo meio, vinha pela Azul, pela Gong, pela Li, todo mundo atacava. Os Estados Unidos defenderam muito, mas defendiam para cima. Elas mais se defendiam do que defendiam com qualidade. Então a gente viu uma China avassaladora, os Estados Unidos não encontravam o jogo, a China sacando muito bem, a ponto dos Estados Unidos terem começado com a Robinson e com a Larson, e as duas saíram de quadra para o time virar o jogo, para você ter uma ideia de como foi a partida, né? O começo avassalador da China. Nesse momento, Vanessa, eu achei que a China estava vindo para realmente brigar pelo ouro, seriamente. Mas, do nada, no terceiro set, a coisa mudou. O Guilherme até fala, os Estados Unidos estavam precisando da loucura da Plummer e da Skinner. Já vamos falar mais sobre China, quero ouvir o Cacá falando também sobre a Azul, né? A Azul jogou como titular aí no time chinês. Cacá Bizoc, você já tinha cantado a bola que você achava que não era uma boa formação, Larson com Robinson. Se confirmou? São duas jogadoras que são mais técnicas, né? Elas têm menos ataque do que as outras duas, a Skinner e a Plummer. Se confirmou, talvez elas sirvam para um jogo contra uma equipe mais baixa, contra um Japão, por exemplo, contra a China, não deu resultado. Tanto que os Estados Unidos só viraram quando, acreditem, a dupla de ponteiras foi Plummer e Skinner. Quando o Kira lhe tirou primeiro a Larson e depois a Robinson, o time tomou outra proporção. Eu acho que a China também caiu na historinha de falar assim, bom, agora, se tirou as duas melhores passadoras deles, é só sacar. Saca na Plummer ou saca na Skinner que o jogo vai acontecer. E aí que a China começou a se dar mal. Porque o saque da China, que estava tão bom no primeiro e no segundo set, começou a cair. E aí deu volume para os Estados Unidos e os Estados Unidos começaram a reagir. E nesse momento, a Azul, que estava começando bem, é verdade que ela não estava virando como a Azul vira, né? Ela estava tendo dificuldade, mas ela começou a adquirir ritmo de jogo. E aí ela começou a bater por cima de bloqueio. Ela não veio tanto por aquela bola pipe que a gente está acostumado a ver, né? Jogando mais na ponta, fora do passe, e a Gong, na maioria das vezes, a Azul está fora. Quando a Azul estava em quadra, quando a Azul estava na linha de passe, os Estados Unidos até sacaram nela, mas impressionante como ela entregou tudo, né? Então, eu acho que
os Estados Unidos também caíram nessa cilada. Ah, vamos sacar na Azul que ela não passa. E a Azul passou, né? E fez os 2 primeiros sets ótimos no conjunto. Só que depois eu acho que os Estados Unidos também caíram na real e falaram assim, gente, se a gente não forçar o saque, a gente não vai a lugar nenhum. E aí que a coisa começou a virar. Nessa questão de forçar o saque, a Carol fala, o ponto fraco da China é a recepção e não é de hoje. O Kaká já vai falar sobre China, sobre recepção, mas eu quero trazer outra questão aqui sobre os Estados Unidos. Queria ouvir sobre a Poulter, Carol, ou Kaká, desculpa. A Poulter. Ela jogou como titular, mas também apresentou ali alguns momentos ruins, né, até de distribuição. Como que você avalia a estreia da levantadora norte-americana que vem de lesão? Então, Vanessa, eu acho que a Poulter, primeiro, ela deve estar de 100%, porque aguentou o jogo todo, um jogo difícil que exigiu pra caramba. E eu acho que a Poulter teve uma dificuldade natural, porque o passe não chegava, as ponteiras não estavam rodando, a Drills estava muito insegura no começo do jogo, e depois que as coisas começaram a acertar, a Poulter teve uma participação decisiva, porque os Estados Unidos só viraram para cima da China, além do bom saque, né, que melhorou muito, a Poulter começou a jogar mais com as centrais. Foi a hora que a Washington e a Ogbogo entraram no jogo, tanto que o Bincai precisou trocar as centrais da China, que elas não estavam encontrando mais nada. Né? Elas estavam ficando no bloqueio, elas estavam deixando a Washington e a Ogbogo varar o tempo todo. Então, nesse sentido, eu acho que a Poulter foi bem, foi importante, se recuperou junto com o time, mas ainda falta um pouquinho, né? Eu acho que do conjunto dos Estados Unidos para a gente poder avaliar um pouco mais a Poulter, um pouco mais de regularidade, um pouco mais de ritmo para ela, para a gente poder fazer uma avaliação mais fidedigna aí. O Jorge comentou que achou a Poulter imprecisa. Queria te fazer, para a gente fechar aqui a análise de Estados Unidos, Kaká, queria te fazer a seguinte pergunta, com base no que a gente viu esse time dos Estados Unidos aí na Liga das Nações. Me pareceu um time melhor, me pareceu que estão jogando mais bola do que jogaram na Liga das Nações. Eu estava com a expectativa muito baixa sobre os Estados Unidos por conta aí das últimas competições delas. E eu até pensei, olha, se continuarem assim crescendo, vão dar um trabalhinho, viu? Então, Vanessa, eu acho que a gente tem que pensar nos Estados Unidos a partir do terceiro set, né? Porque foi um time que tomou um vareio da China nos 2 primeiros e depois, sim, foi um campeão olímpico que estava se apresentando para defender o título. Perdeu o 5º set porque China e Estados Unidos, qualquer um poderia vencer. Então, eu prefiro avaliar o time norte-americano a partir do terceiro set. Foi muito mal nos 2 primeiros, mas precisa força para reagir numa partida como essa e levar o jogo para um 5º set. Só os times fortes contra uma China, do jeito que estava jogando, é que consegue sair desse buraco e jogar como os Estados Unidos jogaram. Então, eu acho que o mérito dos Estados Unidos está exatamente nisso, de ter equilibrado um jogo que caminhava para um 3-0 redondo para a China. E a China, por ter feito os Estados Unidos passarem por esse sufoco, perder 2 sets também do campeão olímpico não é problema nenhum, e a China mostrou que mesmo caindo de produção, mesmo tendo dificuldade com as centrais, que são 2 pilares ali do jogo tático delas, e com a Azul, que passou a não rodar mais, conseguiu ter força para reverter e fazer um 5º set, como fez de recuperação e de força. Então, balanço desses 2 times, Vanessa, eu acho que são 2 times que saem muito fortalecidos da estreia. Eu estava até pensando, quando começou o terceiro set, eu falei assim, gente, a melhor coisa que poderia acontecer era a China fechar 3-0 e achar que está por cima da carne seca, né? E os Estados Unidos ia cair numa desconfiança que talvez não conseguisse voltar. Mas, cara, virou tudo e foi o que foi, né? Então, acho que as duas saem fortalecidas. Para nosso deleite, né, Kaká? Foi um jogão. Renato, os Estados Unidos perderam, mas jogavam com vontade e vibração. Parecia que elas estavam brigando por medalha. As 2 seleções. Vanessa, outra coisa. Vocês vão concordar comigo. Vocês já viram o Kira ali do jeito que ele estava à beira da quadra? O cara
cabelinho baixinho. O cara, o cara participou demais, Vanessa. Ele falava em todos os tempos, ele dava instrução para todo mundo que ia para o saque, que ia defender, que entrava na rede. Eu nunca vi o Kira tão participativo. Alguma coisa aconteceu na casa, no prédio lá dos Estados Unidos, na Vila Olímpica, que o cara mudou. O cara mudou. Ele foi outro Kira ali. E isso fez a diferença, viu? Fez a diferença e eu não gostei de ver isso, não. Porque o Kira ali participando, ele entende dessa bagaça aí, hein? E a gente falava, né, que ele era muito passivo à beira da quadra, aceitava muito as derrotas, as viradas dos Estados Unidos, não mexia no time, ficava ali só observando o time perder. A primeira impressão que eu tive hoje, falei, nossa, ele mudou, ele cortou o cabelo, tá bem baixinho. Mas essa vibração foi impressionante dos dois times, né, os dois lados, assim. Vamos falar agora do lado vitorioso, do lado chinês. Eu até brinquei, pintou a campeã Cacá Bizoc, quero que... Eu gostaria de te ouvir sobre primeiro o Zhu, né? A gente fazia tempo que a gente não via Zhu de titular, a gente via na Liga Italiana, e de fato, na Liga Italiana, ela já não se mostrava aquela mesma Zhu de antes da contusão, ela já não tem mais a mesma potência, já não é tão decisiva como antes, mas é um peso ali para a China. E a China fica muito forte, né? Com a Zhu em quadra, o time chega a 1,92 m de média de altura. Precisa muito para você bater um time desse, né? A Zhu ainda falta ritmo. Eu percebi que o Bincai não usou o time titular durante a Liga das Nações e não foi para as finais com o time titular, exatamente para preservar essa formação que ele estava guardando para a Olimpíada. Ele estava preservando a Zhu para montar o time com ela. E contra os Estados Unidos foram surpreendidos pela formação, tanto que demoraram 2 sets para conseguir acordar para a partida. E a mesma coisa vai acontecer com os outros times. Uma coisa é você ter o vídeo de China e Estados Unidos e falar assim, gente, a China joga desse jeito e tal. Outra é você pegar um time com média de 1,92 m e conseguir jogar, né? Com a qualidade que a China está mostrando. Então, a Zhu ela tem um papel fundamental para as pretensões da China nesse campeonato. Teve um comentário lá no comecinho, a gente nem vai encontrar, mas eu também achei que em alguns momentos a Zhu podia ter saído, porque principalmente no quarto set, ela quinou umas bolas absurdas, né? O saque começou a entrar mais confiante nela e a Zhu quinando. E o Bincai preferiu deixá-la em quadra. E aí eu acho que o cara acertou. Porque a gente, naquela ansiedade, fala assim, pô, troca, coloca a Wang não entrou. Não sei se a Wang não estava machucada, porque a Wang não, foi a única que não entrou do time chinês, né? Até o Wu, que é mais novinha, entrou para jogar. Então, naquela hora, eu acho que o Bincai falou assim, você vai ficar, porque só consigo ser campeão com você. E aí, cara, quando a gente vê isso sendo desenhado na quadra, a gente tem que respeitar um time como a China. Timaço. A Carol até fala, azul do patamar da China, quando você olha a China com a azul ali do outro lado, embora não seja aquela azul, né, de 2016, é outra China, né, Cacá? Eu não achei o comentário, mas fica registrado aí para quem comentou. Obrigada pelo comentário. Até só deixa eu corrigir. Não foi a Wang, né? Foi a Zhang. A Wang não está na lista. No lugar da Wang entrou a Wu, né? A 21, né? O Vander, tô com medo da China, Cacá. Temos que temer essa China que vem aí de conquistas em 2004 e 2016. Eu acho que sim, e é um time que ainda tem pano para manga aí, né? Dá para jogar mais vai jogar um Mundial, vamos ver se a Azul consegue chegar mais 4 anos, não sei, mas é um time para se preocupar. A gente lembra que em 2016 elas eram novíssimas, né? E vamos ver o quanto que elas conseguem suportar aí nesse nível. Agora, queria falar um pouco, a gente não pode deixar de falar dela, Li. A gente fala tanto das superopostas, de como que a Vargas, a Bošković, a Hack, a Egono, elas mudam o jogo e vencem o jogo. E ali, em Cacá, o que ela fez naquele tie-break, ela marcou 9 dos 15 pontos da China, foi isso? Foi um absurdo. Foi realmente ali, ela
teve momentos difíceis durante o jogo, mas, mais uma vez, ela conseguiu superar, né? E só pegando assim, prometo que eu não fico muito tempo. Quando a gente fala da seleção masculina do Brasil, é exatamente esse poder de reação, essa resiliência. Cara, todo mundo passa por um momento ruim no jogo, né? Mas quando volta, precisa voltar para decidir. E aí, ali fez uma diferença tremenda. 9 pontos, Vanessa, 8 de ataque e 1 de bloqueio. Eu fui buscar isso. E ali é craque, ali é craque. Com essa nova formação, ela fica mais exposta, ela precisa ocupar mais quadra. Para uma canhota que joga aberta na ponta o tempo todo, é mais difícil, às vezes, de você se colocar. Então, só craque para jogar nessa função, do jeito que ela joga. E que bola difícil, aquela bola curtinha dela, né? Aquela encurtada ali, canhota, ela vem rasgando para a diagonal curta. Impressionante. Dá para marcar aquela bola, Kaká? É uma bola assim, quase rente à rede, né? Então, essa bola e a bola das centrais, né? Que é muito difícil, porque elas vêm montando na bola. Quem joga vôlei aqui, que eu sei que é a maioria, a hora que você monta na bola e vem para cima do levantamento, se o bloqueio não acompanhar, não tem como. Você crava, você acha essa diagonal curta do jeito que for, né? Mas para canhota, Vanessa, é mais difícil, porque essa bola precisa passar para o braço esquerdo dela, né? Então ela monta na bola e pega essa bola lá na frente. Ali, realmente, para mim, é uma das melhores do mundo hoje. O David fala que para ele, Li e Gabi são as melhores ponteiras do mundo. E o Matheus falou assim: a Lia tacou uma bola na diagonal curta. Essa mesmo. Essa mesmo, Matheus. Todo jogo tem uma bola na diagonal curta que a gente fica se perguntando como que ela fez aquilo. Agora a China mostrou as deficiências de sempre, sobretudo na recepção. O caminho para vencer a China é sacar muito forte na linha de passe delas? É sacar forte. Para cada posição ali tem uma zona mais vulnerável. Eles mudam muito a posição das passadoras, então precisa saber, no casamento do saque, o que sacar bem, né? Não é só sacar, porque vai facilitar para Ali e para Wang líbero se posicionarem, mas tem passagens que a Azul está exposta, tem passagens que a Ali está mais exposta por ser canhota e precisar abrir. Então, o negócio é bem estratégico, Vanessa, mas dá sim. Eu acho que, principalmente por tirar aquela bola de meio, que é muito difícil de ser marcada, né? É pênalti ali no meio, né? É um pênalti, porque se a bola chega ali nas mãos da Yuan ou da Wang, é bola no chão. Carol Santos, para a gente fechar, Kaká Bizoc, essa análise de China 3-7-2 sobre os Estados Unidos. Precisamos falar da Wang. Exato, Carol, muito bem lembrado. É impressionante como essa mulher defende, como ela participa do jogo. Se você pegar todas as imagens da televisão, você vê a Wang, né? A Wang está passando, está defendendo, está protegendo o ataque. Ela é realmente muito importante para os Estados Unidos, muito participativa, e a Wang para mim, está entre as melhores líberos do mundo hoje em dia, sem dúvida nenhuma. E é um ponto, já que a gente está falando de recepção, que não pode entrar. A Wang não pode passar, né? Se a gente pegar os Estados Unidos aí pela frente, é uma jogadora que não vai passar, não pode tocar na bola, porque ela entrega na mão. E o que é legal, né, Kaká, é que a gente passou a Liga das Nações inteira falando sobre o baixo rendimento dos Estados Unidos, e a gente incluía a ONG, falava nem a ONG está jogando bem. Aí chega nos Jogos Olímpicos, já no primeiro jogo, uma pedreira China, e você vê ali um time totalmente diferente do que se mostrou na Liga das Nações. Kaká, o assunto está bom, mas a gente precisa mudar de tema, porque hoje teve outro jogo de 3. Aliás, esse 3-2, China e Estados Unidos, é um bom resultado? Diante de um grupo que tem também Sérvia, e talvez ali passem as 3 melhores seleções, né? A terceira colocada também avance as quartas de final? Perder de 3-2 sempre é bom, Vanessa, porque na pior das hipóteses vai ganhar de um mais fraco e vai ficar com 4 pontos já na classificação. Uma vitória, 4 pontos.
lembrem bem, lá é Olimpíada, não é Superliga, né? Só Superliga que vale a pena perder bem. Melhor do perder bem do que ganhar, né? Lá precisa ganhar. Então, o primeiro critério é vitórias, tá? Mas você, por exemplo, Estados Unidos perderam da China. Está levando um pontinho, né? Se ganhar da França, é França, né? Não estou confundindo os grupos, né, Vanessa? França e Sérvia. França e Sérvia. Isso. Agora deu tilt aqui. Se ganhar da França de 3-0, que é a lógica, avança com 4 pontos na pior das hipóteses. Se perder da Sérvia também por 3-2, vai para 5 e dificilmente fica fora da próxima fase, né? Então, sempre é importante, se perder por 3-2. E se ganhar, de preferência 3-0 ou 3-1. O Jorge fala, os melhores terceiros saem do grupo A e do grupo C. Cadê o grupo do Brasil, Jorge e o Lucas? Quem não gostou do resultado de hoje foi o Japão. Precisa pontuar contra o Brasil. Olha que drama vai ser esse segundo jogo entre Brasil e Japão, segunda rodada, né, dos Jogos Olímpicos. Mas eu quero falar de outro 3-2. Estávamos super curiosos para ver a Turquia, né? Afinal, a Turquia não foi bem na Liga das Nações. E aí, Kaká, achou que a Turquia mostrou o mesmo voleibol que apresentou na Liga das Nações? E a Holanda, e como comentário aqui, a Holanda veio de SESI Vôlei Bauru, abriu 2-0 e tomou a virada. Vanessa, eu vi a Turquia de 3 anos atrás. Aquela Turquia medrosa, aquela Turquia que entra em quadra achando que tudo vai dar errado. Impressionante, impressionante como o time entrou desesperado. Não conseguia jogar. A Holanda não fez um grande jogo. A Holanda foi jogando, foi crescendo, foi vendo que a Turquia não se encontrava. A Karakurti, por incrível que pareça, a Karakurti ela saiu cedo, mas quando ela voltou, ela foi fundamental para a Turquia virar o jogo, né? E a Karakurti mostrou o mesmo comportamento de antes. Uma jogadora tensa, uma jogadora insegura, uma jogadora que não consegue superar o erro. O passe da Turquia estava terrível. E nada funcionava, né? E a Holanda fazendo o joguinho dela, saque bom, posicionamento bom de bloqueio e o feijão com arroz funcionando. Você pega a estatística do jogo, nenhuma jogadora da Holanda foi 100%, foi espetacular. Em alguns momentos assistindo, eu falava assim, nossa, a Dalderop está jogando como há muito tempo eu não via. Mas, de repente, ela começava a não rodar mais, ela começava a não passar como ela estava passando. A Dalderop, para ter uma ideia, deixa eu buscar aqui, que é tanto papel aqui dos 4 jogos. Enquanto você busca informação, que essas seleções médias, elas incomodam, mas não vencem. A Holanda foi assim, hoje teve a chance de fechar o terceiro set e não conseguiu. A Andresa falou, as holandesas encolheram o braço nos últimos 3 sets. Achou a informação, Kaká? Então, foi no quarto set. No quarto set, no terceiro set, a Holanda teve chance de vencer, abriu uma vantagem, empatou 22-22 quando ficou atrás, bloqueou a Vargas, foi quando a Baus entrou e foi fundamental também para o jogo, né, continuar. Mas a Holanda teve chance de fechar o jogo e perdeu de 25-23 com 2 ataques pela 6, um para fora e um bloqueado. Então, isso foi a Holanda, isso foi a Dalderop. Foi o time todo chegava, estava jogando. Mas a hora que precisava mostrar o time forte, a Holanda não conseguiu se impor, né? A Turquia não fez um grande jogo, mesmo nos sets que ganhou, a Turquia não merecia se fosse uma seleção mais forte, mas a Holanda, a hora que precisou, ela se encolheu. Parece que ela não acreditou no que estava acontecendo. Por falar na Holanda, você acha que a Baus não tem lugar nesse time titular do Félix do Kozlowski? Porque ela entrou bem, né? A gente vê, às vezes, as ponteiras batendo cabeça ali na Holanda e a Baus no banco esperando uma oportunidade. Será que ela não teria chances, Kaká, de jogar no time titular? Eu acho que depois de hoje ele deve pensar nisso, Vanessa. Eu não vou
jogar toda a culpa em cima do Félix, porque a Baus teve oportunidades e não aproveitou também, né? É uma jogadora experiente, é uma jogadora com bagagem, mas talvez a aposta dele tenha sido em cima dos últimos jogos que a Baus fez pela Holanda e não foi bem. Mas pelo que ela mostrou no jogo de hoje, né, a capacidade dela de reverter situações ruins, talvez ele pense, fala assim, gente, é Olimpíada, talvez essa mulher esteja maluca para jogar, talvez seja a última chance dela jogar uma Olimpíada, eu vou acreditar nela e vou botar ela nos próximos jogos. Ela é uma das últimas remanescentes daquela Holanda que chegou até as semifinais dos Jogos Olímpicos do Rio. Lucas, não entendo a insistência do Félix na Dambrink. A Anne poderia ter entrado mais. Kaká, o pessoal está perguntando aqui, vou jogar a pergunta para você. Vamos falar agora de Turquia. Foi demérito da Holanda não ter vencido a Turquia ou foi mérito da Turquia reagir, né, sobre a Holanda depois de tomar 2-0? Eu acho que tem um pouco de mérito, sim, da Turquia. Estava um jogo perdido, um jogo horrível, nada acontecia, as ponteiras não resolviam, a Vargas teve momentos muito difíceis no jogo, e estava caminhando realmente para um 3-0. A Turquia tem esse mérito de ter conseguido reverter, mesmo não jogando bem. Às vezes é importante, né, você conseguir reverter e não está jogando bem. Paciência, vamos... E conseguir a virada. Então, eu acho que a Turquia sai fortalecida, mas com certeza, se fosse um time mais forte, a Turquia teria perdido hoje. Teria perdido de 3-0. Não ia ter pena, não. O pessoal falou que está picotando o nosso áudio. Olha, hoje está difícil, hein? Por favor, pessoal, nos deem um feedback aqui. Agora, você comentou que você vem da Turquia hoje, você lembrou da Turquia de 2, 3 anos atrás, né? Daquela mentalidade, o mental delas muito abalado. Você acha que a Turquia não conseguiu se recuperar do mau desempenho ali na Liga das Nações? Não conseguiu apresentar um voleibol melhor nessa estreia de Jogos Olímpicos? Não conseguiu, não conseguiu. Ninguém foi bem. A Eda Erden chegou um momento ali, ela falou assim, eu preciso assumir essa função de capitã, e ela deu bronca, e ela chamou, e ela deu afago, e foi onde a Turquia começou a se acalmar, e a Karakuc voltar bem, Vanessa. Então, tem um mérito nisso, porque não é todo dia que você está bem, mas você precisa ganhar numa Olimpíada contra o pior time do grupo, e você ganha. E paciência, vamos relaxar e vamos para a próxima. Kaká, apesar da Turquia não ter jogado bem, quase perdido nesse jogo, a gente viu a Turquia sair de um 0-2 e virar para 3-2. Quanto que isso impacta aí na sequência do time nessa fase de classificação dos Jogos Olímpicos? Para a Turquia foi muito bom isso ter acontecido dessa forma, né, Vanessa? Porque não é todo dia que as coisas acontecem como a gente quer. E quando o jogo não entra, é importante você reverter, você dar a volta por cima, você mudar a situação de qualquer forma. Nós não precisamos jogar bem, nós precisamos ganhar esse jogo. E foi o que a Turquia fez, né? Então, sair do ginásio sabendo que conseguiu vencer um jogo que estava quase perdido é uma ótima numa competição como os Jogos Olímpicos, né? Porque para a próxima partida elas entram mais confiantes, elas sabem que elas podem reverter situações difíceis e não voltam para a Vila Olímpica falando assim, gente, nós não conseguimos sair do buraco que a gente estava, né? Na Olimpíada é muito importante essa resiliência para as partidas seguintes. E a Turquia pegou, teoricamente, o adversário mais fraco, né, Vanessa? Vai pegar 2 pedreiras agora pela frente. A República Dominicana dá uma oscilada, não sei se é Holanda ou República Dominicana nesse grupo, quem é mais fraca. Mas acontece, claro que os técnicos estão preocupados em vencer seus jogos dentro da chave, né? O primeiro passo para a classificação para as quartas. Mas os técnicos também eles ficam olhando os outros grupos. Como que está jogando a Itália? Como que veio o Brasil? Como que Estados Unidos e China performaram? E aí ele chega à conclusão que eles estão abaixo dessas equipes que
Já jogaram? Não tem como não olhar, nem as jogadoras, nem os técnicos, né? Porque ficam no ginásio, as comissões técnicas, parte delas fica no ginásio. Eu lembro que quando eu fui para Atenas, eu fiquei no ginásio 14 horas no primeiro dia. E você fica, você quer ver todo mundo jogar, você quer ver como que eles estão armados, tudo. Então você assiste tudo que pode para ir acumulando jogos e você nota, você vê quem está jogando, quem sai de titular, porque lá na frente esses times grandes vão enfrentar uns aos outros, né? E acaba se acostumando um pouquinho mais vendo jogar todo dia. Kaká, e qual foi, então, a primeira, para a gente fechar esse assunto, Turquia e Holanda, qual foi a impressão que para você a Turquia deixou nesse jogo de estreia? A gente fala mais da Turquia porque a Turquia tem mais chances de medalha do que a Holanda. Então, para mim, falando agora como brasileiro, né, Vanessa, a Turquia, pelo que jogou hoje, não faz frente a Brasil, não faz frente à China, não faz frente aos Estados Unidos, nem Itália, mas a gente não pode se basear só numa estreia. A gente já viu em todas as Olimpíadas anteriores times que você fala assim, gente, não chega, né? Inclusive o próprio Brasil, e vira campeão olímpico. Então não dá para descartar a Turquia, como também não dá, como a gente falou no início do programa, falar que uma China está com cara de campeã, né? Os times vão jogando, vão se acertando. Então, a Turquia hoje jogou muito mal. Pelo que a Turquia jogou, não chega. Mas a gente não pode achar que a Turquia na próxima rodada vai jogar igual. Bem lembrado, o Brasil, acho que lá em Londres ninguém botava fé que fosse ser campeão olímpico, né? E acabou sendo. Até na final, fez no primeiro set horrível e depois virou o jogo para 3-1 contra os Estados Unidos. Kaká, a gente estava na expectativa para ver a Turquia, porque a Turquia foi muito mal na Liga das Nações. Queríamos ver se a Turquia jogaria melhor, né? Acabou nem jogando, acho que jogou o mesmo vôlei que ela apresentou na Liga das Nações. E a Sérvia, hein? Havia outra expectativa sobre a Sérvia, porque a gente não tinha visto ainda a Sérvia titular jogando esse ano um jogo oficial. A Sérvia se enfeitou tanto, se escondeu tanto, Vanessa, que hoje, quando apareceu, a gente falou assim: ué, é só isso? Foi um dos piores jogos que eu vi da Boscovic. Ela não derrubava, ela só conseguiu derrubar quando ela começou a largar. A França bloqueou, defendeu, amorteceu para Boscovic como nenhuma outra seleção eu vi fazer antes. Então, a Sérvia conseguiu vencer sem a Boscovic. Então, isso é preocupante, Vanessa, Mas porque era a França, né, Kaká? Era a França do outro então, lado. mas a gente sabendo que a Bosco não jogou o que ela pode jogar. As centrais da Sérvia foram um absurdo bloqueando. A Uzelate foi muito bem. A Bucha foi muito bem. Né? Não foram primor, tal, porque fizeram um jogo equilibrado contra a França. A França foi construindo o jogo igual o tempo todo. É que a França não teve condições técnicas de bater a Sérvia em nenhum dos sets, mas foi levando o jogo de igual para igual. Então, a Sérvia, com a Boscovic jogando bem, a gente tem que respeitar, né, Vanessa? Foi uma estreia. Como eu falei da Turquia, que a Turquia, o que mostrou hoje, não é páreo para as principais seleções, a Sérvia também não é. Mas eu duvido que a Sérvia vai jogar o que jogou hoje. Acho que a sorte da Sérvia foi que ela estreou contra a França, um dos times mais fracos dos Jogos Olímpicos no feminino. Infelizmente, a França não tem a tradição do masculino. Agora, Kaká, E outra diga. coisa, Vanessa, só para completar da Boscovic. A Boscovic é uma mulher, uma jogadora que a gente está acostumado a ver atacar todo dia, todo jogo, todo set. Né? Acho que até dormindo a Boscovic recebe bola das levantadoras. E ela ficou muito tempo sem jogar. Tudo bem que estava, né, se tratando de uma contusão já crônica, mas ela sente a falta de ritmo. E tanto que ela não saiu de quadra, mesmo não rodando, mesmo tendo dificuldade. E é impressionante como ela é forte mentalmente, né? Ela tinha uma passagem de rede que ela não conseguia botar no chão, ela ia para o saque e fazia um saque espetacular. Filha da mãe da Boscovic, viu? E era isso que eu ia te perguntar.
sobre a questão de ritmo de jogo, porque as titulares, né, as principais jogadoras da Sérvia não jogaram oficialmente no ano. Então, para elas, era uma estreia na temporada, enquanto outras seleções, como Brasil, Turquia e Itália, jogaram praticamente a Liga das Nações inteira. Eu acho que ficou bem visível isso, bem claro, principalmente para a oposta. As outras jogadoras ainda conseguiram ter um rendimento melhor, mas a Boscovich ficou bem abaixo do que a gente espera. Eu não tenho dúvida, Vanessa, que foi falta de ritmo. Agora vamos ver, porque Sérvia já enfrenta a China e Estados Unidos nessa primeira fase. E a gente viu aí, a gente abriu o programa de hoje falando sobre essas duas seleções, estão num ritmo fortíssimo. Vamos fechar o nosso programa de hoje, o Mais Vôlei, por favor, desse 29 de julho de 2024, falando de Brasil, Brasil e Quênia. Brasil venceu de 3-0, cumpriu o dever de casa. Mas, Kaká, o que eu mais gostei nesse jogo foi que o time não oscilou muito, né? Foi regular o tempo todo. A gente viu até as parciais abaixo de 15 pontos ali do Quênia. O Brasil não deu chances para o Quênia fazer mais pontos do que poderia fazer. Acho que eu gostei dessa postura da seleção brasileira. Perfeito, Vanessa. Eu acho que a análise que a gente tem que fazer dessa partida é essa. O Brasil não deu chance, ganhou. Eu ainda lembrei de você, que no programa de ontem você falou assim: deixar o Quênia fazer no máximo 15 pontos é bom, né? E foi o que a gente fez. Cara, o que o Quênia tinha para mostrar foi isso. Mais do que isso, não é um jogo para ser feito contra o Brasil. Então, eu acho que O o. técnico do Quênia, é o tempo todo assim, né, Kaká? Com óculos de grau aqui. Agora que eu Ele saquei, ficava é assim, oh, meu verdade. Deus, o que está acontecendo? Porque o Brasil não deu mole, o Brasil jogou concentradíssimo, fez o que precisava fazer, e essa era a minha maior expectativa, né? Nenhuma outra. Todo mundo foi bem, todo mundo estava ligado no jogo. Zé Roberto não mexeu tanto quanto eu achei que ia mexer, deixou mais para o terceiro set. E aí teve uma jogadora que entrou impressionante. Ela meteu 3 vezes a mão na bola e fez 3 pontos, que foi a Diana, né? Três bloqueios seguidos, né, no final do Bloqueios. jogo. Queria até É. falar sobre isso. Sobre, primeiro, Macris titular. Você vinha cantando essa bola, né? Ó, Macris pode ser titular. O Zé Roberto gosta muito do jogo dela. Se confirmou. Macris de cabelo novo, cortadinho. Gostou do jogo da Macris, Kaká? Gostei, gostei. O Quênia facilitou o saque também, né? O saque fácil, né? Tudo na mão da Macris, jogou com quem quis. Ela até tinha outras opções, mas ela falou assim: não, faz tempo que eu não dou uma bola para lá, faz tempo que eu não jogo aqui. Jogou com todo mundo pontuou. Então foi um jogo que o Brasil não teve dor de cabeça. A pior coisa é você voltar e falar assim, gente, a gente não podia passar essa vergonha contra o Quênia, né? Em nenhum momento a gente viu isso. Então, gostei muito do time nesse sentido. Agora falando das reservas, a gente viu a Roberta vindo com a Tainara. A Tainara, pelo jeito, é a segunda oposta da seleção brasileira. Elas jogaram mais, jogaram bastante tempo ali no terceiro set. Aí eu pensei, acho que o Zé Roberto só confia nelas. Não vai trazer Diana, não vai trazer Júlia Bergman, mas no final elas apareceram, né? Ou seja, todo mundo estreou com exceção da Lorene. E aí a gente tem que entender a postura do Zé Roberto. A gente queria, né? Até comentei no programa de ontem que era importante o terceiro set jogar com a Diana, jogar com a Bergman no lugar da Ana Cristina, mas já que ele queria levar essa seriedade para a quadra, ele levou com o time titular. Quando ele viu que estava encaminhado, ele falou assim: bom, agora entrem lá com a responsabilidade de manter o que foi feito, né? Então, acho que também a gente precisa compreender essa estratégia. E se a gente está hoje elogiando essa postura, né? Talvez o Zé Roberto tenha uma responsabilidade por ter conseguido conduzir dessa forma. E também, Kaká, tem uma questão importante, né? Dessa vez a fase de classificação só tem 3 jogos. Acho que não dava para ficar mesclando muito as reservas hoje, porque no dia primeiro, lá na quinta-feira, já tem Japão. O Japão precisa muito desse resultado, vai ser um jogo duríssimo. É verdade, Vanessa. Talvez, né, deixar, mesmo que seja contra o Quênia, algumas jogadoras fora, isso pode custar um pouquinho de ritmo aí. Na fase de classificação anterior, né? No formato anterior eram 4 jogos, agora são
Três. Eu ainda tenho uma teoria, viu, Cacau? Hoje a Lorene foi a única que não jogou. Eu acho que o Zé Roberto ainda vai trazer a Lorene contra o Japão. Acho que ele tá É, guardando esse segredo. eu pensei nisso também. Eu acho que ele tá guardando esse segredinho. Ele falou: Ó, Manabe, eu vou te mostrar o que eu tenho aqui. Ó. Eu vou mostrar para você que eu não confio na Lorene, mas a Lorene vai jogar contra o Japão se precisar. É, porque se não jogou hoje, é porque ele está guardando para hora importante, né? Cacá, para a gente fechar, eu queria pedir desculpas. Hoje a gente teve vários problemas técnicos, mas conseguimos entregar aqui o conteúdo para vocês. Para a gente fechar, vamos para o nosso pódio. Quando tem jogo do Brasil, o Cacá traz aqui o pódio olímpico, ouro, prata e bronze. Como que você viu esse segundo dia de competições na edição feminina dos Jogos Olímpicos? Vanessa, não dá para a gente desconsiderar China e Estados Unidos nesse pódio, né? Então, o primeiro e segundo lugar, ouro e prata, tem que ser para esse jogo. Quem ganhou foi a China, medalha de ouro vai para Li, essa ponteira espetacular, que no quinto set puxou para ela a responsabilidade e falou assim: nós vamos ganhar isso aqui, pode soltar para mim que eu ponho no chão. Né? Em segundo lugar, a Drills. Eu vou fazer essa menção aos Estados Unidos por ter sido, né, protagonista dessa partidaça. Fez 29 pontos a Drills, mais que a própria Li, e não teve um começo muito bom, mas quando ela começou a jogar foi quando mais os Estados Unidos precisavam dela. Então a medalha de prata fica com a Drills. E pela fragilidade do adversário, eu vou deixar a medalha de bronze com o Brasil e vou escolher a Carolana. Carolana foi quase perfeita hoje, no bloqueio, no ataque, e foi uma liderança ali para o que a gente elogiou até agora. A Carolana estava ligadíssima o tempo todo. Então, pela fragilidade, fica com o bronze e o pódio está formado. 5 pontos de bloqueio da Carol, né? Ela foi a maior pontuadora junto com a Rosa Maria, não foi isso, Cacá? Isso, foi a segunda maior pontuadora junto com a Rosa. Foi legal o Kaká ter citado aqui a oposta, né? A Drews, porque a gente tem tanta desconfiança em relação a essas opostas dos Estados Unidos e hoje a canhotinha mostrou que pode, se precisar dela, ela tá ali para ajudar o time dos Estados Unidos. É isso mesmo, Vanessa. E só antes de terminar, uma questão importante que a gente vai ter muito problema com isso: o critério da condução. Os árbitros estão marcando mais aquela bola empurrada, mas eles ainda estão sem critério. A Boscovich hoje largou uma bola que nem na câmera lenta era condução. E a árbitra deu condução dela. Foi uma reclamação geral e não era para ter dado mesmo. Né? Então, os árbitros ainda vão se adaptar a esse critério. E numa bola importante, pode acontecer de ele marcar ou deixar de marcar. Kai, amanhã a gente tem aí o quarto dia de Jogos Olímpicos, um dia todo só de jogos do naipe masculino. Segundo jogo, hein, para muitas seleções, então podemos já ter alguma classificação garantida? Sim, classificações garantidas e primeiros lugares em disputa, Vanessa. Primeiro jogo ali, Itália e Egito. Se a Itália ganhar, tá com a vaga garantida. Né? Não sabe ainda se vai ser primeiro ou segundo, mas praticamente carimba passaporte para as quartas de final. Depois, Estados Unidos e Alemanha definem quem vai saltar para primeiro lugar do grupo. Os dois têm uma vitória. Né? Se a Alemanha ganhar dos Estados Unidos, imaginem, né? A Alemanha assumindo a liderança desse grupo dificílimo, grupo C. Eslovênia, se vencer a Sérvia, também já dá um salto importante rumo à classificação. E depois França e Canadá, com o Canadá jogando a sorte do campeonato contra os donos da casa, que não fizeram uma boa partida na estreia. Vamos ver o que espera aí. França e Canadá pode ser uma surpresa, hein, Vanessa? E o Canadá mostrou um bom jogo contra a Eslovênia. A gente elogiou bastante a seleção norte-americana. Kaká, para fechar mesmo, agora uma dúvida. Há risco de seleções que. Porque, por exemplo, o grupo do Brasil, a Itália amanhã deve ganhar do Egito. Ficaria com 2 vitórias. O Brasil, se ganhar, pode ganhar da Polônia e do Egito. Ficaria com 2 vitórias. E a Polônia pode ganhar da Itália e já ganhou do Egito. Também 2 vitórias. Há risco de uma seleção com 2 vitórias cair na primeira fase? Ou você acha que com 2 vitórias todo mundo avança? Eu acho que todo mundo avança, Vanessa, por uma razão. É muito difícil que isso aconteça nos três grupos.
para ter uma disputa do terceiro colocado nos três grupos, com os três grupos tendo duas vitórias cada um, é quase impossível. Então, quem tiver duas vitórias, eu acho que garante a classificação, porque um dos grupos, pelo menos, não vai ter isso. Combinado. Então a gente volta amanhã, 7 da noite, para falar sobre essa rodada de edição masculina e principalmente fazer um esquenta para Brasil e Polônia, que jogam de terça para quarta, 4 da manhã. Haja coração. Se o Brasil perder Kaká Bizoc, vai ficar tenso. Não, vamos torcer, porque vai dar tudo certo. Então amanhã a gente vai falar de Brasil e Polônia e desses jogos que aconteceram na terça, né? Obrigada. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.